Graça e paz, abençoados e abençoadas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Culto online para a honra e glória do Senhor Cristo ressuscitado. Glória a Deus pelas nossas vidas, glória a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo teu dia de descanso, né? Uns descansou outros. Uns descansou hoje, outros durante outro dia, e assim por diante. Então vamos cultuar o nome do Senhor nessa noite, cultuar Cristo ressuscitado, tá? Em nome de Jesus. Então, glória a Deus mais uma vez pelas nossas vidas, e vamos louvar aqui um hino, um corinho e um hino, e logo após nós estaremos ministrando a palavra. Hoje nós vamos falar sobre a maldição da lei. A lei, o Velho Testamento, a lei de Moisés, né? Então daqui a pouco nós vamos se referir a este assunto verdadeiramente. Vamos louvar o nome do Senhor? Então vamos cantar esse corinho aqui, ó, que nós somos uma família abençoada por Deus. Você que está aí nos ouvindo, assistindo esse culto online, você faz parte dessa família. Porque se você está assistindo, é porque você tem o Espírito Santo na tua vida e você crê. Porque quem não crê não vai assistir, né? E desde já eu quero agradecer a vocês que estão assistindo. Ó. Se você não crê, desliga. Não precisa estar assistindo. A gente assiste as coisas que a gente crê. E eu prego a palavra de Deus. Quem crê, assiste. Quem não crê, a salvação, nós não temos livre-arbítrio para escolher Jesus. Não tem isso de aceitar Jesus. Não tem livre-arbítrio. Foi Ele que nos escolheu. Mas de você escolher de assistir ou não, isso aí depende de você. Então, se você não quer, não crê, desliga. Não vem depois criticar, não, que eu não aceito crítica não, viu? Eu aceito crítica quando a pessoa vem fazer a pergunta e responder dentro da palavra. Tudo que eu prego aqui é dentro da palavra. Se a pessoa não acredita, então desliga. Né? Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. E nas horas difíceis, o homem que não precisa de Deus, nas horas difíceis é que ele fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? Aí como é que Deus vai ser fiel nas horas difíceis? A gente tem que ser fiel com Deus, porque Ele foi fiel conosco. Antes de nós nascer, Ele já era fiel conosco. Né? E a gente tem que ser fiel com Ele, porque nos momentos de dificuldade da nossa vida, Ele vai nos acudir. Com sua mão poderosa, nos sustentar. A palavra diz que Ele nos conduz em triunfo, em completa vitória. Viu? Vamos louvar a Deus, ó. Pela fé, juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é o vencedor. Pai, unida pela fé, juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Você que está aí do outro lado, você é um vencedor.
Amém. Porque a vitória Glória não a foi Deus. você que fez a vitória foi Cristo que fez ela para nós. Nós somos vitoriosos. A palavra diz que nós somos mais que vencedores, porque Cristo foi quem nos concedeu a vitória. Vamos louvar mais um ainda aqui. Não há Deus maior que o nosso Deus. Outra coisa, meu querido, louvor, os hinos, não importa quem é o autor. Não tendo heresia no hino, nós que louvamos. Tem muitos hinos que nós não podemos louvar aqui, que tem heresia. Na quarta-feira nós vimos que a lei para nós está morta. E eu tentei citar os versículos que a lei estava morta para nós, e hoje nós vamos ver esse versículo e o outro da maldição, que nós vamos ministrar nesses dois versículos. A palavra de hoje, a maldição da lei. E uma pessoa, daqui a pouco nós vamos louvar a Deus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. Alma do ferido, só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. Diga comigo. Deus de maravilhas, operando quem deve errar. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Deus de maravilhas, operando quem deve errar. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ministrar a palavra. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso em nossas vidas. E que esta palavra vá de encontro ao coração dos teus filhos, para dar entendimento, para dar suporte na vida dessas pessoas, para que eles possam receber a edificação da tua palavra e andar de conformidade com o teu evangelho, ministrando e operando as tuas maravilhas diante deste mundo que nós estamos aqui de passagem em teu nome, em Cristo Jesus ressuscitado. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Obrigado por estas pessoas que estão aí do outro lado assistindo esse culto maravilhoso. Um culto de ação de graça. Por que de ação de graça? Porque nós estamos sendo gratos a Ti, Senhor. A nossa gratidão por ter nos libertado lá na cruz, por ter nos salvado lá na cruz, por ter nos santificado lá na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor, por tudo que me pertence, porque o Senhor colocou nas minhas mãos para administrarmos. Assim como eu estou orando pela minha vida, eu estou orando pela vida dos meus semelhantes que estão do outro lado, assistindo esse culto, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Aquele que foi anunciado antes da cruz e que é eternamente nas nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Vai dormir, nossa mãe.
Glória a Deus. Então, nós vamos começar lendo, ficou 2 versículos que nós íamos ler. Nós estamos mortos para a lei. Vamos ler aqui em Romanos 7,4. A lei para nós que somos gentios, e para quem era judeu também, que eram os que estavam na lei, a lei acabou na ressurreição, na cruz. Lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, a lei foi cumprida. Então, se ela foi cumprida, não tem mais benefício nenhum para nós. Nós vamos ver quem segue a lei hoje, o que é que traz na vida das pessoas. Romanos 7,4. 7,4 diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Esta lei que está falando aqui não é a lei de Deus, a lei moral. Porque essa aqui era a lei de Moisés. E uma pessoa mandou no comentário criticando, né, que a lei de Moisés é a lei divina, a lei de Moisés é a lei de Deus também. Era a lei de Deus, só que era uma aliança. Eram os mandamentos para aquela época. E aquela lei que foi dada a Moisés, por isso que chama a lei de Moisés. É de Deus, mas foi dada a Moisés. Moisés era quem estava proclamando aquela lei perante as pessoas. A lei de Deus, a lei de Moisés é a lei de Deus. Eu não falei hora nenhuma aqui no culto de quarta-feira que a lei de Moisés não era de Deus. Foi Deus que deu a Moisés para ele proclamar ao povo. Né? E aqui diz aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós seguimos o que ressuscitou, não o antes da cruz. O antes da cruz, Jesus de Nazaré, nós já temos uma mensagem que chama as 2 manifestações de Jesus, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, Jesus se manifestou ele nasceu, ele veio anunciar o reino de Deus, ele anunciou a sua morte na cruz, morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou. E depois da ressurreição de Jesus, é o evangelho da graça. Então, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei de Moisés, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, tá vendo? Não é mais o que era humano, agora é, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós vivemos hoje no ministério do Espírito de Deus. É o ministério do Espírito, não é mais carnal, a lei era carnal, né? E quando nós falamos a lei de Moisés, é porque a lei que a velha aliança foi dada a Moisés. Assim como a graça é Cristo ressuscitado. A graça é o Cristo ressuscitado. Na lei, a justiça de Deus era pelas obras, o homem tinha que fazer. Na graça, é pela fé em Jesus Cristo. Nós vamos ver agora. E quem está morto para esta lei, que era o Velho Testamento, a Torá, se ela morreu, se ela está morta para nós, se nós morremos relativamente à lei, ela está morta para nós. Não tem serventia nenhuma. Não tem serventia o guardar sábado, não tem serventia o fazer os mandamentos da lei, a não ser que você dê conta de cumprir os 603 mandamentos. Nós vamos ver hoje isso aqui, ó. Se você der conta de cumprir os 603 mandamentos, nós pregamos na quarta-feira que a lei estava enferma, estava doente, estava fraca. Por isso, porque as pessoas cumpriam só o que interessava a eles. Vocês lembram quando Davi estava na lei, vivendo a lei de Moisés. Olha, vou falar uma coisa aqui, quando eu falo a lei de Moisés, não quer dizer que não é a lei de Deus. E uma pessoa pôs um comentário lá, né?
E, por exemplo, eu prego a palavra. A pessoa tem que, antes de criticar, ela tem que conhecer a palavra para fazer crítica com o outro. Tem que ter certeza. Se eu estou pregando aqui, eu tenho certeza do que eu estou pregando. Porque não é homem que está mandando eu pregar, não é menino que está mandando eu pregar, não é mulher que está mandando eu pregar. Quem está mandando eu pregar a palavra é o próprio Deus. Você acha que eu ia fazer de mim mesmo, estar na frente para o mundo inteiro aqui, me expondo para o mundo inteiro aqui, está falando besteira, falando mentira, meu querido? Você acha que eu ia me submeter a isto? Né? Se você tiver alguma dúvida, nós vamos sentar. Eu tenho o telefone aí, eu te dou o telefone, nós vamos sentar e examinar a palavra. Se eu tiver errado, que eu não interpreto a Bíblia. O que nós pregamos no Evangelho da Graça já está revelado. O Evangelho da Graça é a revelação de Cristo dada a Paulo. E ele escreveu, está tudo revelado aqui, não cabe interpretação. O texto que nós vamos ler aqui não cabe interpretação. Se eu colocar teologia, interpretação de homem minha aqui, vai atrapalhar a mensagem. Então vamos prosseguir. Né? Então diz aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutificamos para Deus. Né? Então, a lei de Moisés, se eu der conta de cumprir os 603 mandamentos, mas não dá. Eu ia falando de Davi. Davi, o filho de Davi, né? Teve um rolo na vida dos filhos de Davi. Um matou o irmão. Um dos filhos de Davi matou o irmão. E pela lei que Davi seguia, pela lei de Moisés, na época que estava em atividade, a lei era ativa, era eficaz naquela época, que era a lei que regia, né? Davi tinha que entregar o que matou ao sacerdote para receber a sentença da lei. Era morto também. O que é que ele fez? Mandou o filho para outro lado de outra cidade, escondeu o filho. Por isso que a lei estava enferma, estava fraca, porque ele não estava cumprindo a lei, os mandamentos todos. Por isso que Jesus veio para cumprir. A única pessoa que cumpriu a lei ao pé da letra foi Jesus. Nem os judeus não cumpriram. Jesus veio aqui para cumprir a lei, e tudo que aconteceu com Jesus antes da cruz foi para ele mostrar para eles como é que cumpria a lei. E ele cumpriu por nós, porque nós nem daria conta, nem dá conta de cumprir a lei, porque é terrível. Por exemplo, se seu filho desobedecesse a você, a lei tinha um mandamento que era levado ao sacerdote e ele era condenado à morte. Era olho por olho e dente por dente. Nós estamos na graça. Por isso que o fim da lei, aqui em 10, Romanos 10 aqui, ó, 4 também, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É pela fé em Jesus Cristo. Então, esse versículo, na quarta-feira, eu procurei ele, não achei. O fim da lei é Cristo. A lei está morta para nós. Enterrada. Não vale, perante Deus não vale mais nada. A lei de Moisés, porque a lei de... Nós vamos ver aqui também um versículo que fala sobre a lei de Cristo. Nós estamos vivendo sobre a lei de Cristo, e a lei de Cristo é vivida mediante a fé. Não é por obras da lei de Moisés. Então, quando eu falo a lei de Moisés, não quer dizer que Moisés criou a lei. A lei foi dada a Moisés por Deus, lá no Monte Sinai. Antes da pessoa criticar, tem que entender o que eu estou falando. Né? Apesar de eu falar nordestino, tem pessoas que dizem que não compreendem a linguagem nordestina, mas é conversa, que todo mundo entende a linguagem do outro. Até um italiano aqui, um inglês chegar aqui, eu entendo. Pelo gesto dele, eu entendo. Né? Então vamos prosseguir. E o outro versículo foi Gálatas, é o que nós vamos meditar nesta noite, a maldição da lei. Eu falei na quarta-feira que a pessoa que segue um mandamento da lei, ou 2, ou 3, ou 4, está em maldição, vive em maldição. Por isso que as pessoas estão aí nas religiões, faz campanha, faz voto,
e nunca vive bem, né? Faz uma campanha de 7, uma novena de 9, no outro mês tem que fazer de novo, porque não recebeu, ué, nunca recebe as coisas, está sempre fazendo campanha, fazendo voto e nunca recebe. Fazendo jejum, isso tudo era coisa da lei. Jejum, ceia, que diz que é Santa Ceia. Aqui na Bíblia, que não fala em Santa Ceia, ela fala da Páscoa judaica. Acrescentaram, puseram um título lá, Santa Ceia, para enganar as pessoas. Mas, graças a Deus que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na cruz, essa verdade libertou os que hoje crêem. Gálatas 3:10. Antes de nós ler Gálatas 3:10, nós vamos ver aqui, ó, em Lucas 24:44, o livro histórico de Lucas. Segura aí nesse aí, nós. 24:44. 24:44, nós vamos ler aqui, ó. Jesus estava pregando para os seus ouvintes, e o médico Lucas, que escreveu esse livro histórico, que conta a história, diz aqui, ó: a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. O próprio Jesus falando, ó, na lei de Moisés, na Torá. Então Jesus está falando para os seus ouvintes, ó, tudo que eu falei lá na lei testificava de mim, falava de mim. E vocês não estão compreendendo? Então Jesus diz aqui, ó, tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então vamos ler só esse versículo aí, para a gente justificar sobre a lei de Moisés. Então não quer dizer que foi Moisés que fez a lei. Porque Moisés foi escolhido por Deus, a dedo. Assim como Maria foi escolhida a dedo para gerar o Filho de Deus, Moisés, né, Jesus. E os homens que hoje pregam a verdade, foi escolhido por Deus, meu querido. Né? E se tem pessoas pregando o que não condiz com o Evangelho, é para ter isso também, para os escolhidos analisar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará dessas mentiras. Não é interessante a coisa? Então vamos prosseguir, porque o relógio... Então aqui, o próprio Jesus falando, vocês não entendem, a lei de Moisés falava de mim. A Torá, o Velho Testamento. Então aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus veio para cumprir a lei. Por quê? A quem a lei foi dada não cumpriram a lei. É o que nós vamos ver agora. Então quem hoje está vivendo um mandamento da lei, 2 mandamentos da lei, 10 mandamentos da lei, e não cumpre os outros, que são 613, os outros, todos os mandamentos, está em maldição. E que maldição é essa? É as coisas que você sempre busca, acha que recebeu e não recebeu. Não recebe as bênçãos de Deus. Vive pela sorte. Fala de Deus, é temente a Deus, mas não conhece Deus, vive pela sorte. Né? Vive pela sorte. Agora, viver em Cristo é diferente. Cristo, vamos lá em Gálatas. Começar lá para a gente concluir esse assunto. Outra coisa que eu falei aqui no início do louvor, eu cantei 2 hinos. Somos uma família, amada do Pai, né? E o outro, não há Deus maior que o nosso Deus. Então, não importa quem compôs o hino, não importa quem canta o hino, importa que nós, louvando a Deus, na letra do hino não tem heresia, Deus recebe o nosso louvor. Se tem heresia, Deus não recebe.
Se tem alguma coisa que não condiz com o Evangelho da Graça, Deus não recebe louvor, não. Nós já pregamos sobre isso, nós vamos para o assunto, porque senão nós vamos pregar outra coisa e não concluímos a palavra. 3:10, né? Aqui no capítulo 3:10, aqui na frente, lá no 15 em diante, né? Vai falar porque a lei foi acrescentada, né? E quem é o mediador da lei, né? Aqui fala que é o próprio Deus. Proclamada por Moisés para o povo. Deus é que deu a Moisés a lei de Moisés. Então, fala de várias leis aqui na Bíblia, né? A lei do Espírito de vida, a lei do pecado, né? Então, a gente tem que procurar discernir as coisas. Vamos ver aqui, ó. 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, presta atenção, doutor Lina, eu estou lendo aqui, ó, tem todas as Bíblias, viu? Tem na sua Bíblia católica, tem na sua... Falou que é Bíblia, tem isso aqui, ó, viu? Não importa a Bíblia que você está lendo, tem na sua Bíblia. É Gálatas 3:10, confira aí, para você não ler no outro livro e falar que não está batendo com a sua. 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Está vendo? O que é que esse versículo está dizendo aqui? Que a pessoa se torna maldito porque ele não cumpre toda a lei. Se ele desse conta de cumprir toda a lei, ele não era maldito. Então as pessoas dizem: vamos fazer um jejum, era da lei. Vamos fazer o que mais? Vamos celebrar a Páscoa. Era judaica. Jejum era judeu também. Hoje nós estamos na graça, não precisa fazer sacrifício. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Ele já fez tudo por nós. Mas não quer dizer que nós vamos viver de qualquer jeito nesse mundo. As pessoas pensam porque Jesus já fez tudo por nós, nós vamos viver de qualquer jeito. Não, não é assim não. Tem a doutrina nossa aqui no Evangelho. Tem a doutrina para nós. E essa doutrina é cumprida mediante a fé. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. São 613 mandamentos. Aí a pessoa, guardou o sábado. Mas não guardou os 612, está em maldição. Cumpriu 10. Aí está faltando 603. Está em maldição, porque não cumpriu. Tem que cumprir completo. Por isso que na quarta-feira nós pregamos que a lei estava doente, estava enferma. Ela nada aperfeiçoou, porque o povo não estava cumprindo a lei por completo. Estava cumprindo o que lhes interessava. Estava cumprindo o que lhe interessava. E quando nós temos uma lei, por exemplo, a palavra diz que nós devemos obedecer a lei do nosso país, a lei do nosso estado, a lei do nosso município, as autoridades, né? Contanto que esteja dentro do padrão humano, né? Porque nós estamos vendo aí como estão as coisas aí. Mas não vamos entrar em política não, que política não condiz com Deus. Continuando. 10, nós lemos o 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá por quê? Pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. Aí a pessoa diz: homem de Deus,
Aí eu falo, pastor, olha, eu já peguei aqui que depois da cruz não existe pastor como título, como cargo. Eu posso até estar atuando aqui o dom de pastor, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de mestre, mas não é título. Todo momento que eu estiver pregando a palavra para uma pessoa, eu estarei exercendo esses dons ministeriais que foi dado para a igreja. Que igreja? A igreja que somos nós. Então, nas nossas congregações, quando nós nos reunimos, isso que eu estou fazendo, se a pessoa ou as pessoas procurarem com zelo os dons, ela vai fazer o que eu estou fazendo. Porque não é só para um fazer. Você aprendendo, você deve pregar para as outras pessoas também o que você sabe. Se você conhecer a graça, conhecer a palavra e não pregar para as outras, você vai ficar inchado. Com a sabedoria de Deus dentro, mas vai ficar querendo, vai ficar sufocado, porque você tem que pôr para fora, mandar para outras pessoas conhecer também. O que é bom para você, é bom também para as outras pessoas. Em relação à palavra que eu estou falando. Viu, querido? Vamos ver aqui. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Está vendo? Então, se nós estamos na graça, e Cristo se fez maldição por nós lá na cruz, para que você vai querer tomar o lugar dele? Ele já tomou o lugar por nós lá na cruz. Ele foi nosso substituto. Então não precisa eu fazer mais sacrifício de tolo. Na lei era cheio de sacrifício. Tinha os sacrifícios e tinha que fazer. As festas em Jerusalém, os judeus tinham que comparecer. Perante a lei, se faltasse, tinha que ser justificado. Principalmente as principais festas. Na semana que Jesus morreu, estava sendo exercido 3 festas. Pães asmos, a Páscoa e as primícias. Durante a semana que Jesus morreu, estava acontecendo essas 3 festas. Por isso que Jerusalém estava lotada de gente daquela região inteira, estava em Jerusalém para celebrar, para assistir à festa da Páscoa dos judeus. Mas os estrangeiros não podiam entrar no templo. Só quem entrava no templo eram os judeus. Está entendendo, querido? Né? Então as pessoas não compreendem. Se eu estou pregando a lei, a graça, é porque eu compreendo a lei. A palavra diz que, vamos ver aqui em Romanos, todos esses livros aqui é lei e graça. Lei e graça. 5, deixa eu ver se é 3:21. 3:21. Está vendo? Na quarta-feira nós lemos esse versículo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não é obras. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então nós que somos gentios, nós já nascemos na graça, justificados, santificados, né? Vamos ver aqui, ó.
Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque eu já expliquei isso aqui, foi quando Jesus aconteceu a transfiguração lá em Mateus 17, a transfiguração, apareceu Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Porque na lei, Jesus quando antes de morrer na cruz, ele estava cumprindo a lei. Então, na lei, tudo que ia acontecer, na lei tinha que ter 2 testemunhas ou 3. 2 ou mais testemunhas. Se não tivesse 2 testemunhas, não tinha acusação para ninguém. Aí Jesus veio cumprir a lei. A transfiguração simboliza isso. É Jesus transfigurando na graça. Testemunhado por... Aí apareceu Elias lá, estavam os discípulos de Jesus de Nazaré, apareceu Elias e apareceu Moisés. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem era que representava os profetas? Elias. Quem era que representava a lei? Moisés. Isso aqui é uma aula, querido. Talvez você nunca ouviu isso aqui, ó. Mas por não ter conhecimento vai criticar os outros. Né? Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Na lei tinha que ter 2 testemunhas. Jesus cumpriu a lei testemunhada pelos profetas e pela lei e pelos profetas. Né? A lei era mentira? Não. A coisa de Deus é mentira, querido? A lei de Moisés é de Deus. Só que ela já teve o seu efeito. Era o Velho Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Que eu mostrei aqui, aquela página do Novo Testamento que foi colocada pelos homens, que o Novo Testamento, vou mostrar aqui de novo, aqui, ó. Em todas as Bíblias tem essa página em branco aqui com o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa aqui. Para nós da graça, aí vai vir Mateus, Marcos, Lucas, não começa Mateus não está no Novo Testamento, está escrito no Novo Testamento, mas não é o Novo Testamento para nós. Está escrito no livro que eles dizem que é o Novo Testamento, mas não é o Novo Testamento para nós. O Novo Testamento para nós da graça começa em Romanos e vai até Hebreus. São as 14 cartas. De quem? Do apóstolo Paulo. Aí a pessoa diz, mas Hebreu não é do apóstolo Paulo. Se não for de Paulo, é de um obreiro dele. Tá? Os obreiros de Paulo todos seguiam a graça. Não era a lei de Moisés. Vamos aqui mais. Né? Aí colocaram essa página aqui. Aí as pessoas... O livro de Mateus é um evangelho, só que é para os judeus. É o evangelho da circuncisão. O Jesus, nós lemos lá em Romanos 7 que nós somos do outro, ressuscitado. E em Mateus é do antes da cruz. É do carnal. Jesus está no corpo carnal ali. Ele está cumprindo a lei, anunciando o reino. Ele vai morrer na cruz pelos nossos pecados. E morreu. Quando ele ressuscita é o outro que nós lemos naquele versículo, lembra? Você pega essa mensagem, você escuta uma vez, escuta 2 vezes, escuta 10, tanto que você quiser, você não vai pagar nada. Você vai ser beneficiado com entendimento, com conhecimento de Deus na tua vida. É para o teu bem. Está entendendo, querido? Né? O que eu estou pregando aqui é para o bem das pessoas. Né? E outra coisa que está acontecendo no mundo. Né? Nós estamos vivendo perante uma pandemia. Né? As pessoas dizem, eu sou de Deus, eu não preciso fazer isso, não preciso vacinar, não preciso tomar remédio. Você precisa. Porque essa vacina é para o nosso corpo carnal. O que está curado em nós, que Jesus curou lá na cruz, as nossas enfermidades, é o nosso espírito é santo, não tem doença, querido. Nós que somos da graça, nós somos sãos. Né? Agora o nosso corpo precisa de remédio, nossos dentes precisam de tratamento, senão vai virar você sabe o que é que acontece. Dor de cabeça tem comprimido, vacina está aí, se você está se adequado para vacinar, vacina, querido.
Os remédios que estão aí, a vacina é para o nosso corpo. Aí as pessoas dizem, aí, lá no pastor fulano de tal, que ele vai curar essa doença. A doença carnal. Mas tem muitas pessoas doentes no corpo e no espírito também. Por isso que a palavra diz, que nós já pregamos aqui, nós temos a mente de Cristo. Porque nós somos imitadores do... Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Então nós estamos imitando Paulo porque ele imita Deus. Se nós fôssemos imitadores de Paulo e ele não imitasse a Deus, nós estávamos fora. Então as pessoas estão imitando os homens aí. Ah, o pastor é famoso e tal. Então as pessoas acham que o que tem no mundo, nós que somos cristãos, nós não somos crentes, nós somos cristãos, sabe, querido? Crente todo mundo crê em Deus, mas não vive Deus. Todo mundo crê em Deus, mas não vive Deus. Temos que xinga, critica Deus, mas nas horas difíceis, a primeira pessoa que chama é por Deus. O ateu, por exemplo, lá na minha terra morreu um homem que disse que era ateu, mas não era ateu não, era fazendo graça com os outros. E na hora final, a dor da morte dele, quem ele chamou? Ai, meu Deus! Todas as pessoas chamam por Deus. Mas chamar não quer dizer nada, você tem que conhecer Deus e viver em Deus. Amém. Aqui, ó, vamos ler um versículo aqui, ó. Nós, depois da cruz, nós vivemos aqui por aqui, ó. Gálatas 2:20, aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! Glória a Deus. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou. 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se você está se justificando pela lei, querido, Cristo morreu em vão na tua vida. Porque para mim não foi não. Cristo não morreu em vão pela minha vida. Não. Mas se você está vivendo pela lei de Moisés, a lei que foi dada para os judeus, você está anulando a graça na tua vida. Porque a graça de Deus ninguém anula, mas na vida das pessoas é anulado. Quando a pessoa ressuscita o que está morto. Então a lei está morta para nós. Se eu for viver um mandamento da lei, eu estou ressuscitando o que está morto. Não é assim? E a pessoa ressuscitar uma coisa que está morto, um morto tem alguma coisa para dar? Né? Lá na ceia, que diz que é Santa Ceia, quando eles vão celebrar lá, que nós celebramos muitas vezes, sem saber, em memória de quem está morto. Então estão celebrando uma coisa que está morta. Por isso está errado. Eles estão celebrando a Páscoa lá e puseram um título lá, Santa Ceia do Senhor. Em memória de mim. Aquilo ali foi um conceito que Jesus fez com os judeus lá. Isso é outra hora, nós vamos pregar isso aqui, é outro assunto. Mas desde já, fique ciente que, olha, aquilo ali era a Páscoa que estava celebrando. Jesus, antes da cruz, estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. E ele não mandou nenhum de nós fazer isso. Fazer isso em memória de mim. Ele falou para os discípulos dele. Não foi para nós. Agora, se você acredita no homem que te ensinou da maneira que ele crê, não venha me criticar, não. Examine a palavra primeiro. Viu, querido? Eu estou pregando para quem quer. Quem não quer, eu já falei no início em vários cultos aqui, eu já falei. Quem não quer, nós tínhamos uma congregação aberta, tinha poucas pessoas, porque eu não sou homem de pregar mentira, de enganar ninguém. Ah, vem cá, pega aqui um copo d'água, aqui um jeito que você vai ficar bom. Isso é mentira, só. Você crê nisso, nessa besteira? Amuleto? Isso é amuleto. Eu creio na palavra de Deus. Eu estou neste mundo, eu estou sujeito a morrer de câncer, eu estou sujeito a morrer de uma doença terrível que tem no mundo, estou sujeito a morrer desse Covid.
o meu corpo, mas o meu espírito não morre, o meu espírito é eterno, querido. Porque na cruz, o preço que foi pago lá na cruz foi pelo meu espírito, não foi pelo meu corpo. Você sabia? Então, se eu estou vivendo até, eu tenho 61 anos, vou fazer 62. Se eu estou vivendo até agora, é porque Deus tem um propósito de mim. Tem um propósito em mim. Né? Quantos bebês, quantos jovens já morreram? Né? Vocês não vão discutir, não, que em quem Deus tem um propósito, até os animais que Deus tem propósito, Ele faz o que lhe apraz. Sabia? Confira a palavra, aprenda, né? Como é que eu aprendi a palavra? Me tornei curioso. O que é isso? Não é estar com fofoca com ninguém, não. É perguntar. O pastor pregava lá, eu perguntava, mas como é que é isso? Como foi? Por quê? O que é que foi? O que é que é? Aí ele não tinha resposta, eu fui para a Bíblia. Né? Uma vez um homem estava lá, um gíria de pastor, e tinha o ensino bíblico no domingo, e ele estava pregando lá, nem sabia o que era, estava lendo, que recebia umas revistas que o lá fazia e mandava para eles, e ele lendo a revista, aí falou em Efésios, em Diana, eu digo, ele não sabia nem quem era Diana, a deusa dos Efésios, um deus pagão, de idolatria. Eu lembro disso até hoje. Então, antes da gente ministrar a palavra, Deus nos chamou e a gente tem que esforçar também, ter conhecimento das coisas, da palavra, principalmente. Então, meu querido, né? Então, nós vivemos na graça pela fé do Filho de Deus. Né? E nós fomos salvos lá no Calvário. Lá no Calvário, você que acredita que fazendo isso e aquilo ainda vai se salvar, lá no Calvário, você recebeu a sua salvação. Não foi por obras de homem, não foi por méritos humanos, foi pelo sangue de Jesus lá na cruz. Foi pelo sangue de Jesus lá na cruz. Está entendendo? Eu tenho que fazer um jejum para maltratar minha carne. Era na lei de Moisés. Tem várias coisas que era da lei aqui. Deixa eu ver aqui onde eu separei aqui. Se eu não achar, também não vou ler, não. Dízimo, era da lei. Batismo nas águas, da lei. Na graça não tem o batismo nas águas, não. O batismo na graça, quando nós nascemos, nós já tínhamos sido batizados. O nosso batismo aconteceu lá na cruz. Todos que fomos batizados em Cristo, lá em Romanos 6,3 fala isso. Gálatas, se eu não me engano, 3,24 ou 3,27 também fala isso. Todos que fomos batizados. Então, se eu estou lendo que fui batizado, então quando eu nasci já fui batizado lá na cruz. A não ser que você nasceu antes da cruz, né? Porque quem não nasceu antes da cruz era batizado nas águas, o batismo de João. Né? Quando o apóstolo Paulo chegou em Efésios, aqui em Atos dos Apóstolos, vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o apóstolo Paulo nem conhecia a graça direito, ainda não tinha maturidade da graça, ainda estava praticando algumas coisas da lei de Moisés, porque não tinha maturidade ainda, e andava com um camarada da lei chamado Barnabé, que era devoto da lei, né? Diz aqui, ó, Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Então, o nosso batismo foi na cruz. Mas para nós ter o batismo batizado na nossa vida com o Espírito Santo, nós temos que crer no Evangelho da Graça. Vamos ver o que é que diz aqui, continuando. Perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes?
Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Lá na igreja de Efésios, eles não sabiam que existia o Espírito Santo. É? E hoje, se eu estou pregando, é porque o Espírito Santo está ativo na minha vida. Se essas pessoas que estão aqui na minha sala aqui, ouvindo a palavra, é porque elas têm o Espírito Santo ativado e crê. Porque quem crê tem o Espírito Santo. Quem não crê não tem o Espírito Santo de Deus. Na palavra. Né? Então quem está vivendo a lei, está vivendo a maldição da lei. Porque está vivendo um mandamento, 2 mandamentos, 3 mandamentos. Se viver os 603, mesmo assim ele não é justificado. Porque a nossa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. Não é mais por meio de obras. Então esses 2 versículos que eu não li na quarta-feira, eu estou lendo hoje e explicando mais detalhadamente. O fim da lei, nós estamos mortos para a lei e a maldição da lei. Então Paulo, ele estava pregando em regiões onde tinha judeus, onde tinha gentios, difícil de pregar. Nós que já estamos num nível elevado na graça, é fácil. Mas quem está conhecendo hoje, se torna difícil. Mas você tem o Espírito Santo na tua vida, é só crer. Que ele é confirmado na tua vida. É como se diz, você recebe o batismo com o Espírito Santo, porque nós fomos batizados na cruz. Todos quanto fomos batizados na morte de Jesus. O Espírito Santo já... Você tem o Espírito Santo. Resta agora você crer para ele ser ativado e se manifestar na tua vida e você receber as maravilhas de Deus na tua vida, na tua família. Porque você recebendo as bênçãos de Deus, tua família também vai ver que você... Alguma coisa mudou na tua vida. Alguma coisa mudou na minha vida. Camarada ignorante, né? Que ainda tem muito que ser trabalhado pela palavra, porque a nossa mudança de nós mesmos é cotidiana. É esforço. Quanto mais eu me esforçar, mais eu obtenho conhecimento. Não é que minha fé vai crescer, que a fé é tudo igual. Eu vou obter conhecimentos. Você quer obter conhecimentos? Então, creia na palavra, não duvide. Né? A palavra foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Mas, mesmo assim, o homem já colocou muitas coisas, acrescentou muitas coisas aqui. É onde nós temos que ter discernimento. Vamos ver aqui, nós estamos aqui em Atos, né? Então, já naquela época, as pessoas... Paulo estava tendo dificuldade, né? Pessoa pregar para uma pessoa, não conheci, não sei o que é Espírito Santo, não, o que é isso? Hoje, graças a Deus, na quarta-feira nós vamos dar uma mensagem aqui que já foi dada, mas eu vou repetir porque está chegando gente nova e precisa conhecer. O que é o Espírito Santo? Você sabe? Então, na quarta-feira nós vamos falar algo referente a isso. O que é o Espírito Santo? Né? Quem é o Espírito Santo? Né? Então, vou passar aqui, vamos ver aqui. Então, creste quando recebeste o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo é porque ela ouviu a palavra, creu e ela foi selada. Selo significa confirmar, foi confirmada perante Deus. Então, se eu estou aqui pregando o Evangelho, é porque eu fui confirmado perante Deus. Porque a mentira tem perna curta. Eu já estudava a aula de educação cívica, e o professor sempre falava esse versículo. A mentira, não está na Bíblia isso aqui, a mentira tem pernas curtas. Se tem perna curta, ela não anda muito longe. Ela chega em um determinado momento que ela é descoberta. Então nós descobrimos a verdade porque Jesus profetizou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na cruz aconteceu a libertação. E quando eu tomei conhecimento disso, foi confirmado na minha vida. E é confirmado na tua vida quando tu crê. Porque eu ouvi é bom.
palavra. O difícil é crer. E a pessoa que crê é porque tem o dom da fé. Porque, vamos ler aqui em Efésios 2. Tem versículo que em toda mensagem tem que ser lido. Esse aqui, por exemplo, é um. Efésios 2, 8. O livro de Efésios está falando de tudo que aconteceu lá na cruz. A redenção, as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais, né? Aí, as pessoas no mundo confundem as bênçãos espirituais com as conquistas humanas. Uma hora eu vou dar uma mensagem a respeito disso. O que é bênçãos de Deus e o que é conquistas humanas. Você sabe o que é isso, querido? Bênçãos humanas, bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus e as conquistas desse mundo. Né? Aí as pessoas estão enganando o povo aí. Vem aqui que nós vamos dar sua casa própria. Vem aqui que nós vamos dar seu carro próprio. Vem aqui que nós vamos... Você vai sair daqui rico. Né? Na Bíblia não tem nada disso aqui. Ó. No Evangelho da Graça não tem nada disso. Mas tem aqui, dizendo assim, ó. Olha, quando Cristo morreu na cruz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vendo? Essas bênçãos aqui é diferente de conquistas humanas. Ah, mas eu consegui minha casa porque Deus me abençoou. É lógico que tudo que nós adquirimos é porque Deus concedeu para nós. Mas tem diferença de conquistas humanas de que bênçãos espirituais. Né? Uma pequena coisinha. Então, se você é abençoado, a Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Aqui em Gálatas, aqui que nós lemos, daquele capítulo, fala, nós somos abençoados com o crente Abraão. Então a Bíblia já dizia que Abraão era crente, que era antes da cruz. Depois da cruz, crente, hoje nós somos cristãos, porque nós vivemos em Cristo ressuscitado. Também era crente. Ele não cria em Jesus. Só crê se ouvir. É a maioria dos crentes que estão aí. Ó. Só crê se pegar uma muleta, se você beber esse copo d'água, o pastor ungiu, vou beber, vai tirar minhas doenças, tudo. Esse amuleto, vou pôr no canto da minha casa vai estar abençoada. Né? Isso aí é amuleto de homem. É a mesma coisa de macumbaria, feitiçaria. Está entendendo? Agora as pessoas que estão nesse lugar, que estão fazendo isso, aí vem entrar na página para criticar, porque estão fazendo essas coisas que é contraditória à Bíblia. Né? A água física, na lei, era executada depois da cruz. A água é a palavra de Deus. O lavar regenerador da palavra de Deus na nossa vida. Eu passei pelo lavar regenerador da água, que é a palavra. Depois da cruz, a água regeneradora é a palavra. Quer que eu repita mais uma vez? Glória a Deus pela tua vida que você entendeu. Viu? Ah não, mas eu vou pôr aquela figura lá de um anjo. Né? A bandeira de Israel é o candelabro, símbolo da lei. Então traz maldição, que ela está morta, está ressuscitando que está morto. Né? Na denominação que tem tudo da lei. Né? Vamos ver aqui, ó, para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, Ele não vai me abençoar mais, querido. Ele não vai te abençoar, não. Sabe por quê? Porque ele foi lá na cruz que ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Tudo que é bênção foi lá na cruz. Você sabe o que é bênção de Deus e conquistas humanas? Né? Eu vou até aqui assistir essa mensagem, que eu anunciei a mensagem de quarta-feira e tem que lembrar qual foi o título que eu falei aqui. Né? Então, meu querido, vamos prosseguir aqui, ó. Todas as bênçãos espirituais foram dadas lá na cruz. Então Deus não vai te abençoar, você já é abençoado.
Olha aqui para mim, olha aqui você aí, ó. Deus, quando olha para você, Ele não vê o teu corpo carnal, Ele vê o Espírito que está dentro de você, o anjo que está dentro de você. Ele vê no teu interior aquilo que é dele, o Espírito. Essa carne, esse corpo que está aí, na tua vida aí, ó, esse corpo vai para o pó e vai voltar ao pó. O Espírito vai voltar para Deus, que foi Ele que deu. Então, quando Ele olha para você, e você crê no sacrifício de Jesus lá na cruz, Ele diz, olha lá, meu filho, eu conduzo ele em triunfo, porque ele recebeu as bênçãos lá do Calvário. E no capítulo 2 de Efésios 2:8, ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é a tua fé, é um dom de Deus dado para ti. O versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o nosso terreno de andar aqui neste mundo, Deus de antemão preparou para nós andarmos. Está entendendo, querido? É? Porque pela graça social, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tinha muita coisa para falar, mas nós já chegamos, o tempo determinado aqui. Então, meu querido, olha, na quarta-feira nós continuamos, não é a segunda parte. Outra mensagem poderosa de Deus para a tua vida. Tinha muita coisa para falar sobre aqui, além, mas já esclarecemos um pouco. Então, você quer crescer na graça e no conhecimento? Então, esforça. Tem que ter esforço. Não é sacrifício, é esforço. Quando você está na sua escola, no colégio, vai fazer um vestibular, vai fazer um curso, o que é que você faz? Esforça estudando para passar. Mesma coisa é Deus. Quanto mais você esforça conhecendo a palavra, mais você conhece Deus. E tem a mente de Cristo. Então, graça e paz. Abençoados e abençoadas.